Bem-vindos a mais um devocional. Hoje, quinta-feira, dia chuvoso por aqui, mas nós continuamos com o nosso devocional diário essa semana, que é a Semana da Mulher. E hoje nós vamos falar sobre uma história que eu particularmente gosto muito, né? Hoje, quinta-feira, dia 6 de março de 2025. Convido você a abrir sua Bíblia, a acompanhar aí com a palavra, né? Nós estamos fazendo nosso devocional da Agenda com Propósito e hoje nos leva a Esther 5:1. Mas antes da gente, falar sobre isso, eu vou falar um pouquinho sobre a história de Esther. Vamos ler primeiro aí, Esther, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Você pode falar, nossa, mas o que tem isso a ver, na agenda hoje, esse versículo? Qual é o propósito? Hoje nós vamos falar sobre coragem e propósito, né? Eu gosto muito de ver a história de Esther aqui, porque Esther é um exemplo de mulher, um exemplo de coragem, um exemplo de valentia, um exemplo de mulher que usa uma estratégia. Nós vamos ver isso hoje. Quem foi Esther? Ou quem era Esther? Esther era judia, né? Ela era órfã de pai e mãe e foi criada pelo primo, Mordecai, né? Aqui na Espanha se diz Mordequeu, se não me engano. Mordecai. E a Bíblia diz que ela era bela, de boa aparência e formosura, né? Então era uma mulher bonita, né? Uma mulher simples, mas uma mulher com uma boa aparência. Quando divulgaram, aí o mandato, se você quiser depois ler toda essa parte de Esther, ler toda a história, porque é fascinante, é maravilhosa. Você vai aprender muito mais. Então, assim, quando divulgaram o mandato, o rei teve um problema com a antiga rainha e divulgaram o mandato que estavam buscando, depois de um tempo, depois que o rei já ficou mais tranquilo, que estava buscando outra rainha para o rei. Chamaram as mulheres daquela cidade e ela foi, se apresentou para que pudesse ser a rainha. E é engraçado porque antes de chegar ao rei, as mulheres tinham toda uma preparação para chegar ao rei. Esther não se apresentou diretamente ao rei. Primeiro ela se apresentou a um eunuco, o eunuco ficou encantado com ela, ficou assim fascinado e falou: vou preparar você para se apresentar ao rei. Mas não foram dias, não foram algumas semanas, foram 12 meses. 12 meses sendo preparadas com ungüentos, com óleos preciosos, com os melhores óleos, especiarias, com perfumes. Então ela teve uma preparação para chegar até o rei. Ela não chegou ao rei de qualquer maneira, Ela teve uma preparação. E só abrindo um parênteses assim, esses dias nós tivemos o culto da mulher lá na igreja e a pastora falou algo que me fascinou, que foi algo maravilhoso. Esther era uma campesina que virou rainha. Só que antes desse processo, antes desse acontecimento, ela teve um processo. E esse processo foi o que levou um tempo, foi o que ensinou ela, foi o que preparou a pele dela, Tudo, o cabelo, tudo foi preparado. Ela já era bela, ainda teve uma preparação dessa, só que muitas das vezes a gente quer sair de ser campesina e ser rainha sem passar pelo processo. E nós temos que passar por um processo. Não foram, às vezes é difícil a gente esperar, Talvez muitas ali estavam muito ansiosas, doida para conhecer o rei, doida para se apresentar ao rei com as suas melhores joias, porque eles davam isso para as mulheres se apresentarem ao rei. E tava muito, talvez algumas estavam realmente ansiosas.
E às vezes acontece com a gente às vezes passa por um processo e a gente está ansiosa, a gente está preocupada, a gente está daquele jeito. E a gente vê aqui que Esther se deixou levar. Esther foi preparada pelos eunucos, né? Foi preparada ali pelos empregados do rei, né? E ela esperou o tempo certo. No dia dela se apresentar com o rei, ela não pediu joias, ela só foi com o que o eunuco falou, o eunuco colocou nela. Outras pediam joias caras, outras pediam outras coisas. E ela foi do jeito que ela era. Por quê? Porque ela tinha uma essência, ela tinha uma segurança, ela tinha uma autoconfiança que não precisava de joias, não precisava de muita coisa para ela se apresentar a ele, né? Ela tinha essa confiança. E isso muitas das vezes falta em nós mulheres. Falta essa confiança, falta essa paciência de esperar, de confiar. Falta isso em nós. E nós aprendemos aqui com Esther. Então, por isso que eu te falo, convido você a ler a história de Esther. Hoje não é dia da gente falar sobre essa parte, mas eu não poderia deixar passar aqui sem falar isso, deixar essa pincelada aqui do que às vezes acontece na nossa vida. Então, quando chegou o dia de apresentar, ela se apresentou, o rei amou mais a Esther do que as outras mulheres e decidiu que ela iria ser a rainha, e assim foi. Passado um tempo, né? Porque a gente pensa que quando a gente for rainha, quando tudo acontecer, quando o sonho acontecer na nossa vida, nós não vamos ter mais problemas. Erro, porque ela teve um problema, né? Ela não tinha revelado no início de onde ela era, né? Que o povo dela era o povo judeu. Ela não revelou isso. E teve um tempo que um dos braços direitos do rei não gostava de Mordecai. Depois você lê a história porque é muito interessante. Então ele conseguiu convencer ou induzir o rei a decretar a morte dos judeus, né? Sem saber que Esther era judia. E aí o que aconteceu? O povo se desesperou. O povo ficou triste, o povo começou a jejuar, o povo começou a lamentar, né? Todos começaram a sofrer tremendamente, e ela também ficou preocupada, porque Mordecai falou com ela, falou: olha, você acha que você vai se livrar? Você não vai se livrar, você também vai morrer. Ela poderia muito bem ter se desesperado, ela poderia muito bem ter falado com o rei, já chegado e falado com ele, e não sei o que, você sabe como é que a gente mulher é, né? Mas não. O que Esther fez? Olha que maravilha. Ela disse a Mordecai: fale com o povo para que possamos jejuar durante 3 dias e 3 noites. Jejuar, buscar a Deus. Ela confiou no Senhor. Ela arriscou a própria vida. Esther arriscou a própria vida para que tudo acontecesse. Então, ela falou com o povo para jejuar. E ela também entrou nesse jejum durante 3 dias, orando a Deus, pedindo a Deus, clamando a Deus. E no 3º dia, ela resolveu se apresentar ao rei. Uma rainha não podia se apresentar ao rei sem ser chamada, porque isso era morte certa para a pessoa, para a rainha. Então, por isso ela pediu o jejum e a oração, porque o rei não estava chamando ela já fazia um tempo. E aí ela resolveu se apresentar ao rei. Ela foi, como diz aqui, se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. Aí no versículo 2 a gente vai ver assim: quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. Isso queria dizer o quê? Que ele salvou a vida dela. Ele falou: nossa, o que será que Esther quer comigo, né? Aparecendo aqui. Ela só poderia ser salva se o rei apontasse o cetro para ela e ela tocasse na ponta do cetro. Era assim, né? E isso aconteceu. Mas isso aconteceu não porque tinha que acontecer, gente. Isso foram as orações e os jejuns dela e do povo. Esther poderia ter tocado ali, já ter desabafado, ter falado: olha, tá acontecendo isso, ter jogado tudo no rei, jogado tudo que ela estava vivendo, tudo que ela estava apreensiva durante 3 dias orando. Sabe o que ela fez? Ela convidou o rei para um banquete. Ela usou
estratégia. Usou estratégia. Ela quis conduzir o rei de uma forma diferente. Olha só que maravilha. Quando nós confiamos em Deus, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele nos dá estratégia. E nesse capítulo 5, hoje, nós vamos aprender esse momento crucial da coragem, de sabedoria, de estratégia que teve Esther, né? Ela atuou dessa maneira e nós vamos aprender aqui 3 lições importantes sobre coragem, sabedoria e dependência de Deus. Nós vamos aprender essas 3 chaves hoje 3 lições. A primeira é: a coragem vem da fé. A coragem vem da fé. Esther sabia que ao entrar na presença do rei, sem ser chamada, ela estava arriscando a própria vida. Ela poderia não alcançar o favor do rei e o rei mandar que levassem ela. Total, ele já tinha sido decepcionado por uma antiga rainha, né? Então, talvez ele poderia ter agido dessa forma. Até porque ele levava tempo sem estar com Esther. Então, a intimidade aí talvez não estava tão forte. Mas ele alcançou favor. Deus colocou isso no coração dele. Né? Ela não se apresentou ao rei simplesmente pela sua posição como rainha, mas pela sua confiança em Deus, pela sua confiança em que Deus estaria com ela. Quando nós enfrentamos desafios assim, que exige essa fé, esses passos de fé como deu Esther, o que nós fazemos? Será que nós confiamos realmente no Deus Todo-Poderoso para dar esse passo de fé? Assim como Esther fez, nós devemos dar passos de fé, confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Dessa maneira, nós alcançaremos favor de Deus. Então, nós aprendemos com Esther aqui a coragem que ela vem da fé. Se ela não tivesse fé no Senhor, talvez ela teria se escondido, talvez ela teria fugido, talvez ela estaria num canto chorando ou teria desabafado desesperadamente para o rei. Mas não, ela agiu com estratégia, porque Deus é um Deus de estratégias. Segundo ponto, a sabedoria em ação. Mesmo ela sendo ousada, mesmo ela tendo o papel como rainha, ela não agiu com uma impulsão, ela não agiu sem pensar, mas ela usou estratégia para que ela pudesse chegar ao rei, que ela pudesse falar com jeitinho, né? Quantas das vezes no matrimônio nós mulheres desesperamos, nós mulheres nos irritamos, porque nem todos os dias a gente está 100% ok, gente. E tem dia que a gente perde a paciência, ou às vezes, né, a gente tá numa situação que a gente vai falar blá, 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 falamos, falei, pronto, acabou, falei. Doa quem doer. Muita gente fala assim, né, doa quem doer. E isso nos prejudica. Isso é agir sem pensar. É agir sem pensar. E muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes, em vez de buscar uma direção, em vez de jejuar, em vez de orar, nós agimos de nós mesmas e doa quem doer, seja o que Deus quiser, não é assim? Pois Esther aqui, ela nos ensina a usar estratégias para vencer aquele desafio. Ela fez um banquete, ela preparou um banquete. E não foi só um, foram 2. Se você ler a história direitinho, você vai ver e vai perceber como ela conseguiu vencer. Porque Deus fez tudo acontecer no momento certo. Tudo acontecer como Ele queria, mas não foi por casualidade. Foi porque eles buscaram. O povo acreditou, teve fé e confiança em Deus. Ela preparou um banquete para surpreender o rei. Quantas de nós, às vezes, nos irritamos com alguém, com o nosso marido, por exemplo. Eu falo marido porque é a pessoa que está mais perto, né? Nós que somos casadas. E em vez de preparar um jantar
conversar tranquilamente, a gente já começa, né? E a gente tem que ter cuidado com isso, cuidado com as nossas palavras, né? Então essa atitude de Esther nos ensina a agir com prudência, ser prudentes naquilo que fazemos. Nem sempre é o momento de falar e agir, mas nós devemos esperar o momento certo para poder agir e falar. Terceiro ponto e último, o favor de Deus abre portas. Quando Esther entrou, o rei não a rejeitou, né? Mas ele estendeu seu cetro de ouro para que ela pudesse ser salva ali e que ela pudesse, ela encontrou favor, né? No rei. Ao entrar ali, ele acabou se comovendo com a situação, né? E isso nos faz aprender que quando nós seguimos a vontade de Deus, Ele nos dá graça diante das pessoas. Ele nos dá graça diante das pessoas certas e nos abre caminhos que às vezes parecem impossíveis. O Senhor nos abre caminhos, nos abre portas. Então, o favor de Deus, ele abre portas pra gente. O favor de Deus abre portas. Quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos estratégias, se você ler várias histórias da Bíblia, Deus envia estratégias para o povo, para o sacerdote, para as pessoas. Então, nós também podemos agir com estratégias. É só a gente parar para escutar a Deus. Esther teve 3 dias falando com Deus e escutando e esperando o momento certo para agir. E às vezes a gente não consegue esperar nem uma hora para poder agir, né? Então nós devemos aprender com essa história linda de Esther, porque ela conseguiu vencer, ela salvou o seu povo. Se você continuar lendo a história, você vai ficar encantado. Eu convido a você ler a história desde o capítulo 1, para que você possa entender toda a história de Esther, porque é tremenda, é maravilhosa. Nós aprendemos muito. Então, se você está enfrentando uma situação de desafio, de uma situação que exige coragem, tenha fé. Confie em Deus. Coloque a sua vida aos pés do Senhor. Ore, jejue, lute com as armas que você tem, que é a oração, que é o jejum, que é a dedicação, que é parar para ouvir ao Senhor. E espere antes de falar e antes de agir, né? Seja estratégica em tudo que você fizer. Espere para que você possa agir com estratégia e não por uma impulsão, não sem ser prudente. Mas espere para que Deus possa colocar no teu coração a estratégia certa, para que você dê passos certos, para que você tome decisões certas, para que você possa andar no caminho certo. Peça a Ele discernimento, porque Ele te dará o discernimento e Ele vai te conduzir ao caminho certo. O favor de Deus nos acompanha quando caminhamos dentro do seu propósito. Amém? Glória a Deus! Essa palavra hoje é poderosa, essa palavra nos impulsiona a ser mulheres sábias, a ser mulheres que confiam em Deus, a ser mulheres de coragem, não de covardia, porque os covardes ficarão de fora do reino de Deus. A Bíblia diz lá em Apocalipse. Então, que sejamos mulheres corajosas, mas que sejamos mulheres corajosas, não impulsivas, mas mulheres que dão passos com estratégias, passos com prudência. Amém? Para que possamos alcançar o propósito de Deus nas nossas vidas. Senhor, nós te louvamos, engrandecemos e exaltamos o teu nome, papai, porque tu és poderoso, tu és maravilhoso. Obrigada pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Continue, Deus, nos dando direção. Senhor, nos ensine, Senhor, a ser mulheres sábias, mulheres prudentes, mulheres que agem com sabedoria, mulheres de coragem, papai. Ensina-nos, Pai, a dar passos de fé, Senhor, confiando que o Senhor nos dará a vitória. Em nome de Jesus, ó Pai, nos colocamos diante de Ti, abençoamos, Senhor Deus, esse dia, que o Senhor esteja no comando, no controle de todas as coisas, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor
Cuide, Pai, de cada decisão que tenhamos que tomar, cada passo que tenhamos que dar, que sejam passos com estratégia, com prudência e com sabedoria. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por mais um dia. Amém. Amém? Amanhã estaremos aqui para mais um devocional. Amanhã nós vamos falar também sobre algo maravilhoso aqui, sobre coragem, sobre fé, sobre propósito. Esses 2 dias estão sendo assim. Então convido você a participar amanhã conosco aqui e isso, que possamos estar juntos amanhã. Um grande beijo, que Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.